Então, muito boa tarde. Bom, para aqueles que não leram a biografia, os pequenos currículos, as coisas que lá dizem em inglês e português, eu sou a Luísa Meireles, ela é a Sofia Lorena. Somos duas jornalistas, mulheres, que partilham uma vivência em comum na sua vida de trabalho, que é o termos feito cobertura de guerra, além de muitas outras coisas. E, por isso acho que, para falar de um assunto completamente diferente daquele de há bocado, dos minerais críticos e tal, a gente preocupa-se mais com as situações críticas que nós podemos viver no terreno. Há muitas coisas com as quais nós, confrontadas com a guerra, com a cobertura da guerra, como é que isso se faz num mundo tão complicado como este e que vem sendo complicado há muito tempo. Como é que a gente se prepara, como é que é ser mulher a fazer a cobertura de guerra, enfim, sabendo nós dos livros e da prática, que aquela velha máxima é completamente verdadeira, de que a primeira vítima na guerra é a verdade. Nós temos muito bem essa consciência e, como qualquer outro cidadão, também sabemos que os jornalistas são alvos das duas coisas. E somos sujeitos a grandes, digamos, eu não quero dizer ataques, mas de campanhas de desinformação e de propaganda. E, portanto, o nosso trabalho também, quando estamos no terreno, é fazer não só a preocupação de reportar, tentar chegar à verdade, seja lá o que for que isso seja e como também tentar fugir ou contornar a propaganda e a desinformação. A Sofia entrou no público a seguir ao 11 de setembro, exato, e já esteve no Iraque, no Afeganistão, em Moçambique, na Tunísia, no Egito, na célebre Revolução de Tahrir, da Praça, na Turquia, na Síria, Israel e na Cisjordânia. As minhas guerras foram mais antigas. As minhas são de outros tempos, são do leste, da ex-União Soviética, houve tempos de esplendor e houve tempos de miséria, da Guerra da Jugoslávia. E de muitos tumultos e outras tentativas de golpe, incluindo em África. Eu até estive detida, mas na Europa, numa dessas ocasiões, como espia da outra parte. É uma coisa que também acontece aos jornalistas. Quando procuram saber das coisas, são espias, são espiões. E eu, desde logo, a minha primeira experiência, digamos assim, não foi bem de guerra, foi de grandes situações de tumulto, foi logo a seguir, imaginem ao tempo, à queda do Ceausescu, na Roménia. E aprendi aí, muito rapidamente, uma grande lição para o jornalismo, que é não basta ler nem ver televisão, é preciso estar lá para saber o que é que se passa. Porque aquilo que aparece assim é mesmo só uma fraçãozinha. Às vezes é mesmo só feito para a televisão. E isso depois enviesa tudo, incluídas as percepções daqueles que estão cá fora, no mundo inteiro. E por isso eu gostaria de, para começo de conversa com a Sofia, só enunciar 3 pequenas coisas, que é, para mim, e penso que ela partilha comigo, que é o jornalismo é a arte ou o ofício de transformar um acontecimento em informação, baseado em valores e inspirado em princípios. Credibilidade, rigor, responsabilidade, verdade. Desinformação é uma informação falsa ou enganosa que visa obter ganhos económicos ou enganar deliberadamente os outros. E a propaganda é uma forma de comunicação que visa ganhar as pessoas para uma causa ou para uma posição, para uma atitude perante uma qualquer situação. E depois permitam-me citar Mário Mesquita, que era um grande homem da comunicação social e que todos os jornalistas, penso eu, respeitam e têm saudades. Ele dizia que os jornalistas têm o estranho dever do ceticismo. É o nome, aliás, de um livro que ele escreveu. E ele explicava porquê e eu passo a ler. É estranho
Porque num universo mediático dominado pelas certezas, a arte de duvidar é, no mínimo, uma atitude marginal pouco apreciada. É um dever, porque ceticismo e liberdade têm um vínculo mútuo inscindível. E ceticismo, porque o jornalismo é um trabalho interminável, dominado pela incerteza. E posto isto, acho que podemos começar a nossa conversa. Sofia, diz-me só, nestes terrenos todos, nestes teatros de guerra, como costumam dizer os militares, onde é que foi mais difícil? Ou o que é que foi mais difícil? Boa noite, boa tarde. Obrigada, Elisa, pela introdução. Mais difícil, acho que depende do critério dos critérios da dificuldade, que há vários tipos de dificuldade. Eu diria que... mais difícil como jornalista, para conseguires obter informação. Claro, ou seja, mas há o difícil de conseguir entrar, conseguir estar, há o difícil de conseguir perceber o que é que está a acontecer, mas eu diria que talvez a Síria, em 2013, eu estive no norte da Síria, uma zona curda da província de Alepo, mas mais junto à fronteira da Turquia, e foi o sítio em que eu tive de pensar melhor se ia, como é que ia, e depois foi também muito duro do ponto de vista do que as pessoas estavam a passar naquele sítio, naquela zona. E já agora só porque, não, enfim, estas coisas fazem diferença, não é melhor nem pior, é diferente. Mas nós, em Portugal, trabalhamos sem rede, não é? Ou penso que todos nós, o que significa que somos produtores de nós próprios e que temos que também pensar, ou pelo menos eu sempre tive, sozinhos, se estamos seguros, se podemos fazer isto, se podemos fazer aquilo. Nós em Portugal, quer dizer, nós os jornalistas Nós os jornalistas, claro, ou seja, por comparação com os jornalistas de outros países. É verdade. Sim, por exemplo, tem uma tropa desgraçada atrás. Sim, nessa viagem que eu fiz, o sítio em que eu estava na Turquia, que era um sítio que ainda hoje tem muitos refugiados sírios, que é Reyhanli, eu descobri lá mais 2 jornalistas que estavam a planear fazer tentativas de entrar em sítios diferentes no norte da Síria. Um deles era da Associated Press e tinha, obviamente, uma rede. Quer dizer, eu passei os dias antes de lá chegar a tentar perceber o que é que estava a acontecer em cada sítio por onde eu tinha achado que era possível entrar. E depois, de repente, num havia uma batalha, no outro os turcos já estavam a dificultar as coisas na fronteira. E aí foi a única altura em que me propuseram coisas, porque depois aproveito só para falar na importância de nós encontrarmos pessoas que são dos sítios em quem confiar, porque é a única maneira de podermos fazer este tipo de trabalho. E também de uma coisa complicada, que às vezes é o avaliar a nossa segurança, mas também a segurança destas pessoas e o que é que pode significar para estas pessoas trabalhar connosco. E em muitos casos pode haver consequências complicadas, não só enquanto lá estamos, mas até depois. Neste caso, havia várias opções que as pessoas que eu conheci e em quem decidi confiar me estavam a colocar, e uma delas, um bocadinho por causa de sermos mulheres, não é? Que é outra coisa que também falámos em antecipação desta conversa, uma delas era ir num carro caladinha, passar nos checkpoints daquilo que já era o Daesh, o Estado Islâmico, mas que estava ainda a começar a ser conhecido, se fosse preciso balbuciar umas coisas em árabe, mas em princípio eles não sequer falariam comigo e, portanto, eu passaria, porque eu era uma mulher. Sim. Eu não escolhi fazer isso porque isso obrigar-me a fazer um tipo de jornalismo que não é aquilo que eu procuro, que era, por exemplo, ir dentro de um carro oculta, ou mais ou menos oculta, até Alepo, e depois em Alepo ser deixada à porta de um hospital clandestino e estar lá umas horas, e depois ser levada não sei para onde e estar lá umas horas. Eu escolhi ir para onde eu podia andar na rua, que é sempre o que eu tentei fazer nestes sítios, um bocadinho
enfim, ter o ponto de vista das pessoas, não procurar a frente, porque isso é uma coisa que chamada frente, porque isso é uma coisa que não me diz muito, se bem que às vezes há conflitos em que isso obviamente faz parte da cobertura, mas nunca foi aquilo que eu procurei fazer. E é isso, acabei por entrar enfim, com contrabandista, porque era a única maneira de entrar, a fugir dos turcos. Saí também não no dia previsto, porque nesse dia era complicado, mas uns dias depois também assim. À saída já foi mais complicado. E a questão de confiar nas pessoas e a questão de ser mulher aí também também tiveram a sua importância, porque nós fomos detidos pelos turcos e ele podia-se ter ido embora, mas voltou para trás para não me deixar sozinha, e a primeira coisa que lhe aconteceu foi levar uma carga de pancada dos soldados turcos. E depois, a estranheza dos turcos, no meio de sírios, a tentarem fugir da guerra, estava eu, que eles não percebiam muito bem o que é que eu ali estaria a fazer, mas as horas que nós ali passámos, eu acredito que foram muito mais fáceis para mim por eu ser mulher, e também pela estranheza deles de verem ali uma mulher, e acabou tudo bem. Saímos todos passado umas horas, mas foi um sítio complicado e pronto, foi um sítio em que no dia em que eu entrei, assim que eu entrei, caíram os primeiros rockets disparados pelo Daesh contra essa cidade, que é Afrin, e a primeira coisa que eu fiz foi ir a um hospital e ver uma menina de 12 anos morrer, que tinha estado a ser operada durante uma série de horas. E isto depois outras questões, porque quem ia estar comigo a fazer tradutor era um miúdo de 18 anos, e às tantas eu estava tanto eu estava impressionada com o que estava a ver, como estava preocupada, porque ele era um miúdo e não tinha nada que estar a ver aquilo. Ele vivia numa guerra, mas aquela menina a morrer ele só tinha visto por minha causa, não é? E, portanto, todas estas... E como é que isso depois transporta para a informação? Isto... ou seja, há uma coisa que eu acho que é fundamental, que é nós, para irmos para um sítio onde há um conflito, para irmos para qualquer lado, mas para irmos para um sítio onde há um conflito ainda mais, nós temos que saber muito sobre aquele sítio e sobre o que está ali a acontecer. Porque eu vi jornalistas que não sabiam cair de paraquedas em situações que nem sequer sabiam interpretar. Portanto, eu acho que só conseguimos transformar isto em informação se já soubermos... se tiveres o background. Se tiver o background todo. Depois... É muito a informação aqui, ou quando nós estamos nestes sítios, ou sempre que eu estive nestes sítios, eu acho que a minha grande mais-valia é tentar pôr um bocadinho as pessoas que me leem lá, mais do que obviamente não faço textos sem contexto, sem história, até porque no fundo todas estas situações para haver uma tentativa de interpretação, de compreensão, o Robert Fisk é que dizia que ia com os livros de história atrás, não ia... Exatamente. Ia, e de facto acho que isso é fundamental. Mas aquilo que sempre me atraiu, e eu não sou, como tu também não penso que tu tenhas visto assim a alguma altura, eu não sou de todo uma jornalista de guerra, cobri muitas guerras porque escolhi tratar de uma área do mundo... Está sempre em convulsão. Está sempre em convulsão. Não é que eu não decidi que eu queria cobrir guerras. Agora, acho que há uma coisa que eu consigo fazer nestes sítios, ou pelo menos que eu fui conseguindo fazer, que é contar histórias... que de facto mostram como qualquer um de nós podia estar naquela situação. Eu acho que, pelo menos é esse o feedback também que eu tenho, ou seja, no fundo o que eu sempre tentei fazer, e não é assim tão consciente, não é? Mas depois percebes que é isso que está a resultar do teu trabalho, é um bocadinho tentar pôr as pessoas no lugar daquelas pessoas. Aquelas pessoas não escolheram estar ali e muitas vezes nem perceberam muito bem como é que aquilo lhes aconteceu e ao mesmo tempo esse enquadramento, esse contexto, eu acho que são fundamentais, porque ver a guerra, enfim, nas imagens da CNN ou o que seja, é uma coisa quase espetacular, não é? Quase que nos esquecemos que estão ali pessoas
e não ficamos a perceber muito mais sobre aquilo. Eu acho que isto é um aspecto muito importante e que hoje se perde muito com o jornalismo. E das dificuldades em particular são gerais e também são particulares de Portugal, digamos assim, que é o facto nas redações exauridas questão de meios humanos e económicos não poderem ir fazer cada vez mais um jornalismo sentado, não é? E como é que se faz um jornalismo sobre a guerra? Sentado. Captando ou lendo os outros e sem ter sem ter a visão sem ter é isto que a Sofia disse agora, é mesmo muito importante. Eu lembro-me, o FIS que ia com o livro de história, eu lia livros, romances de autores dos países para onde eu ia, para poder ter um pouco daquela cultura, não é? Porque isso é fundamental para se perceber, efetivamente. Mas e já que o nosso tempo também não é eterno, diz-me uma coisa, o que é trabalhar sobre condicionamento? Ou seja, porque, por exemplo, eu lembro-me que na Guerra da Jugoslávia, curiosamente, a gente podia ir a todos os lados, a gente podia falar com os sérvios, com os croatas, com os bósnios, não havia problema. E até, aliás, era uma questão de poucos quilómetros. E havia uns checkpoints e tal, e ser mulher, eu também confirmo, mesmo para europeus civilizados, jugoslavos, é apenas uma mulher. Pode passar, não se sabe o que é que ela está ali a fazer e aconteceu-me isso várias vezes. Mas agora, nos conflitos mais recentes, como na Ucrânia, onde não se atinge o outro lado, onde, aliás, as fontes do outro lado foram cortadas, deliberadamente por eles e deliberadamente por o lado de cá, e no Médio Oriente, e mais recente, e concretamente em Israel, onde não há acesso, onde não se pode ir a Gaza, e quando se vai a Gaza só é um grupo de jornalistas convidado, integrado, completamente embedded com as tropas israelitas. Como é que tu foste lá, estiveste na Cisjordânia, portanto estiveste em Israel, estiveste na Cisjordânia, como é que é trabalhar sob um condicionamento assim tão extremo? E como é que isso se evita para se poder fazer um trabalho minimamente decente, vá? Era o que mais me afligia quando decidi ir, era precisamente isso, ou seja, Israel é um país que está muito habituado, infelizmente, a viver em permanente conflito, e isto também significa que tem uma grande máquina de comunicação, e é muito fácil, se um jornalista quiser, logo a seguir ao 7 de outubro, mas ainda hoje, estar 1-2 semanas em Israel e ter todos os dias visitas de imprensa permanentes para ir àquela comunidade que sofreu com os ataques do Hamas, para ir perceber como é que os hospitais estão a preparar no norte para receber feridos dos confrontos com o Hezbollah. E isso era uma das coisas que me afligia, porque não se podendo entrar em Gaza, de certa forma já havia este desequilíbrio muito grande, esta desvantagem das vozes palestinianas. E o que é que eu tentei fazer? Ir o máximo possível à Cisjordânia, mas estamos a falar de territórios sob ocupação, que na altura os acessos estavam muito mais complicados e continuam a estar, mas do que antes, para quem conhecia aquela zona antes, porque enfim, estava tudo fechado, estava tudo cercado. A minha maior dificuldade aqui foi perceber que eu tinha que fazer muitas coisas sozinha, porque... Quando tu dizes sozinha, sem o fixer? Sem um fixer, sim, sem ninguém. Sim. Porque ou era um árabe israelita que depois não podia passar no tal checkpoint e teria que ir à volta e demorar mais de 3 horas. Portanto, era muito mais fácil eu movimentar-me de transportes públicos, para já, do que de carro. Ou era um palestiniano, que obviamente não podia ir comigo falar com israelitas, ou era um israelita que obviamente não podia falar com palestinianos. Não podia falar com palestinianos. Portanto, isso foi uma coisa que eu tive que aceitar a certa altura,
e perceber, eu vou fazer o melhor que eu possa e consiga, mas vai ter que ser nestas condições muito especiais. E depois, claro, ainda assim, uma das coisas que eu mais queria fazer era ir, porque lá está, não podendo ir a Gaza, o que é que já estava a acontecer ali de mais diferente era os ataques dos colonos estarem a aumentar e a violência dos colonos contra pequenas aldeias palestinianas que vivem. Tu estás a referir-te, estiveste lá em novembro do ano passado. Sim, finais de outubro e novembro, portanto, poucas semanas depois do 7 de outubro. Do 7 de outubro e do início da ofensiva Em Gaza, israelita sim, em Gaza. que foi logo a seguir. E queria muito ir, mas não queria ser irresponsável, obviamente, e então isso foi o mais difícil de tornar possível, porque não era fácil antecipar o que é que podia acontecer naquelas estradas, naqueles sítios, porque os colonos estavam um bocadinho à solta, digamos assim, disparavam. Mas alguma vez te sentiste ameaçada por isso? Não, quer dizer, não. Tive um senhor a passar com uma arma assim de carro, a apontar uma arma, mas quer dizer, não, mais uma vez, o meu maior receio era pelo que poderia acontecer às pessoas que falaram comigo e que eram pessoas que já eram muitas vezes todas as noites assediadas e alvo de ataques naquela comunidade, mas mais uma vez, isso aconteceu-me muitas vezes, essas pessoas preferiam, apesar de tudo, falar comigo do que não falar. E quiseram que eu entrasse em casa delas, apesar de saberem, e bastava olhar lá para fora, que estávamos a ser vistos, que estávamos a ser observados e que isso provavelmente faria com que eles sofressem represálias. Estás a falar de palestinianos, é Estou a falar de palestinianos que vivem em aldeias que estão cercadas por colonos. Houve, não sei, quase 2000 ataques de colonos no último ano. Houve aldeias que foram esvaziadas e muitas outras enfim, que as pessoas continuam lá, mas em que muita gente já fugiu. Isto, eu acho que se calhar Palestina e Israel são um bocadinho enfim, paradigmáticos em relação a isto, dos condicionamentos de viagens e de falar com uns e para falar com uns quase que não se pode saber que se está a falar com outros, não é? Quando há de facto, e tu estavas a falar da Jugoslávia, mas não é preciso ir tão atrás, por exemplo, até no Afeganistão, pré-invasão, mas portanto ali naqueles... Mas tu estiveste no Afeganistão Eu estive quando? no Afeganistão mais tarde, mas em 2005, mas em 2001, 2002, portanto quando ainda havia 2001, quando ainda havia Aliança do Norte de um lado e Talibã do outro, as pessoas de facto iam falar com uns e falar com outros e pronto, e depois aquelas coisas paravam para almoçar, a guerra parava para almoçar, e então as pessoas... A guerra de Solnado. Sim. A maioria dos conflitos são um bocadinho mais complexos e mais confusos do que isso e não é fácil, de facto. Mas olha, tu alguma vez tiveste a noção de que quando um jornalista vai ou é enviado, é sobretudo para fazer reportagem, não é para fazer ensaios, não é para fazer longos artigos de análise. O jornalista é sobretudo um contador de histórias. E, portanto, é aí que, digamos que a narrativa jornalística tem várias outras percepções de quem lê, ou de quem vê, ou de quem ouve. E agora, mas acho que é importante que as pessoas não se esqueçam do que é um jornalista. Ele conta a história, ele conta aquilo que vê. E da maneira mais rigorosa e transparente e credível que ele souber fazer. Agora, tu tens noção de como é que esses teus retratos eventualmente são depois lidos ou transpostos, quer dizer, tens depois algum impacto desse teu trabalho a nível depois das percepções do público? Depende um bocadinho dos casos e das situações, porque há de facto alturas em que as pessoas estão a seguir as coisas de uma forma muito apaixonada e então recebemos mais e-mails, mais comentários. Há sempre uma maneira de eu saber, que é abrir as caixas de comentários dos textos, não é?
que nem sempre é a coisa mais saudável. Normalmente quem se dá o trabalho de mandar um e-mail tem coisas a dizer, não quer só ir, enfim, animar polémicas com outros comentadores. Mas depende um bocadinho. Por exemplo, esta ida a Israel e à Cisjordânia tive, mas, por exemplo, também tive em coisas que não são... Como? Reações? Reações. Tive reações, recebi algum feedback, sim. Às vezes são coisas muito críticas, outras vezes são coisas a agradecer por poderem ver aquele lado. Isso sempre me aconteceu um bocadinho, mas eu acho que quem se dá o trabalho de tentar falar connosco diretamente são mais as pessoas que têm boas coisas a dizer, se bem que também há sempre quem diga mal. Eu, por exemplo, agora recebo e-mails a perguntar-me se eu tenho consciência que sou responsável pela morte de funcionários da ONU por causa das coisas que escrevo em Gaza e na Cisjordânia. Portanto, há de tudo. Mas ao longo de todos estes conflitos, de todas estas situações de que falámos, acima de tudo, eu acho que o que eu recebi mais foram precisamente pessoas a dizerem que ela podia ser a minha avó, ou finalmente percebi como é que se vive ali, ou pelo menos comecei a entrar um bocadinho dentro disso. Mas sim, quer dizer, recebo. Há um bocadinho de tudo, mas recebo. Depois há coisas, por exemplo, que não são conflitos, mas na altura do processo independentista mais acirrado na Catalunha, recebia todo tipo enfim, de comentários, porque as pessoas estavam a seguir aquilo com... Algumas pessoas aqui em Portugal estavam a seguir aquilo com muita atenção, e porque havia, de facto, aí uma questão muito... Portanto, em Espanha havia uma questão muito complicada do ponto de vista de como é que os mídias estavam a cobrir, e do ponto de vista dos mídias de Madrid ou dos mídias de Barcelona. E então às vezes as pessoas liam alguns jornais e depois liam-me a mim e ficavam a achar que eu estava a inventar tudo, e portanto foi uma altura em que eu também tive um diálogo animado com os teus leitores. Com os meus leitores, sim. Mas achas que de qualquer modo... independentemente dessa, nós sabemos isso, que é muito importante ir, e que não há nada como ver com os nossos próprios olhos, porque isso é que nos dá a realidade das coisas, mesmo quando a gente, enfim, tenta perceber. Mas agora que, por exemplo, não estás lá, mas continuas a escrever, agora como é que é escrever sobre a guerra não indo à guerra, digamos assim? Neste caso, enfim, a diferença não será assim tão grande, porque eu não estive lá há muito tempo, estive há algum tempo, mas acima de tudo não voltei lá entretanto, e as coisas evoluem. Mas eu acho que escrever sem estar lá é sempre mais fácil depois de lá ter estado, não é? Ou seja, mesmo que uma pessoa não consiga continuar, o ter ido lá faz muita diferença na maneira depois como se lê as informações a partir de cá, como se acompanham as coisas. Agora, é muito complicado, mais uma vez, o ter ido lá também, normalmente eu tento que me ajude a identificar fontes de informação que sejam acessíveis à distância e nas quais eu confie e que eu respeite, e que seja, portanto, seja possível também ser informada através dessas pessoas, e não apenas por aquilo que sai nos mídias propriamente ditos. Agora, é muito complicado, porque o que é que nós vemos? Nós vemos vídeos, fotografias que muitas vezes nem sequer sabemos se são daquele dia, se são daquele acontecimento. Isso quando estás lá ou quando estás cá? Quando estou cá, porque lá, enfim, lá não escrevo sobre esses vídeos, não é? Lá escrevo sobre o que vejo, e mesmo que esses vídeos sejam de situações que eu não poderia ter acesso. Hoje em dia, nós já dispomos de uma série de técnicas para tentar contornar ou pelo menos minorar esses problemas, mas como tudo na nossa vida, muitas vezes não conseguimos ter tempo para aprender a usá-las, para as usar no dia-a-dia, porque eu acho que esse é o maior obstáculo que eu acho que nós temos.
em tudo é tempo, é falta de tempo, não é? Porque é tudo mais fácil se tu tiveres tempo para pensar. E se Mas não isso é o fores... problema do jornalismo de hoje. Em geral, exatamente, exatamente. E que eu acho que é muito gritante nestas questões. Eu lembro-me que em novembro já estava cá, tive que escrever sobre um hospital que não se percebia o que é que tinha acontecido. Portanto, o Hamas, um hospital em Gaza, o Hamas disse que tinha sido alvo de um bombardeamento israelita, morreram imensas pessoas. Israel depois diz que aquilo era um rocket Do Hamas. Tentar perceber aquilo era uma coisa, porque depois tinhas imensos especialistas em geolocalização, em imagens, mas todos eles demoraram muito tempo eles próprios e depois eles não tinham conclusões, porque às vezes não há conclusões, mas isso não é a resposta que o editor quer ouvir, não é? Escreve-me lá aí uma coisa sobre o que é que realmente aconteceu naquele hospital. Olha, não sei, mas sempre podes pôr várias versões, digamos assim. E olha uma coisa, e alguma vez não conseguiste contar aquilo que... ou não conseguiste contar tudo aquilo que viste, ou não conseguiste contar mesmo aquilo que viste? Acho que, acima de tudo, houve coisas que eu escolhi não contar. E o que é que tu escolhes não contar? Às vezes... Deixa-me só dizer-te isto. É porque há um grande livro, quando foi o 11 de setembro, precisamente, um jornalista do Washington Post, do Wall Street Journal, teve uma sorte fantástica, e eu digo sorte porque em português pode dizer sorte, no meio americano é apenas, digamos, comum, que é o editor dele, ou o diretor, já não me lembro, disse-lhe, olha, vai e tenta perceber como é que isto aconteceu. E ele esteve 1 ano e percorreu todo o Médio Oriente e Norte da África, etc. Fez todo aquele, à medida que ia escrevendo para o jornal. E depois, no fim, sobraram-lhe imensas histórias. E ele muitas histórias não contou, porque ele estava sempre a escrever as notícias e aquilo que acontecia. E então, ele escreveu um livro maravilhoso, que é exatamente as histórias que ele não conseguiu escrever. E esse é que é um livro fabuloso. E, portanto, eu pergunto à Sofia se alguma vez tiveste... Acho que foram umas histórias que tu não pudeste ou escolheste não contar. E porquê? Há histórias que eu simplesmente, na altura, não soube como e acabei por não contar. E são coisas que eu tenho aqui algumas atravessadas que gostava de um dia conseguir pôr por escrito. Depois, e há bocadinho... eu achei que ias por aí. Há um lado de estar nestes sítios, enfim, de estar em qualquer sítio, mas eu acho que aqui as emoções são um bocadinho mais difíceis de gerir. Há um lado que é... as pessoas ficam... É possível ficar-se próximo de pessoas muito depressa, não é? Porque se estão a partilhar coisas muito fortes, coisas muito... e houve pessoas de quem, de facto, eu me senti tão próxima que depois tive pudor em escrever sobre elas. E isso aconteceu-me várias vezes em vários sítios. E algumas tinham histórias maravilhosas que eu acho que diziam imenso sobre o que é que estava a acontecer. E de facto eu acabei por não escrever. Mas muitas, de facto, eu não soube escrever na altura. Eu não ia escrever... não ia dignificar aquelas pessoas, aquela história naquela altura, e então decidi, talvez eu depois consiga pegar nisto, e claro, depois a vida acontece e nunca se pega. Mas diz-me uma coisa, a emoção perturba muito o teu trabalho? Não perturba o meu trabalho, mas é muito cansativa. Ou seja, física e mentalmente estas situações são muito desgastantes. Sabe, quando estive na Síria, no norte da Síria, como em muitas situações, eu fiquei em casa de uma família, não havia exatamente outras opções. Uma família que me acolheu, que me adotou, lá está, a ser mulher e a certa altura também, até a certa altura, ser nova. Havia assim aquela coisa de as famílias me quererem adotar. E aquela família estava a viver a guerra que lhes estava a acontecer a eles, não é? E eu não estava a escrever sobre eles, mas estava a viver com eles aquilo que eles estavam a passar. E, portanto, eu não tinha noção. Eu, quando saí dessa vez da Síria,
eu não tinha percebido que eu estava completamente exausta, esgotada. E não percebi logo, porque tive que continuar a escrever mais uns dias, mas de repente, quando parei, não tinha noção, percebi finalmente como é que eu estava cansada enfim, completamente exaurida, de cabeça, de corpo, de tudo. Portanto, eu acho que nunca prejudicou aquilo que eu escrevi, a minha escrita, mas eu tenho consciência que houve alturas em que pode ter acontecido ou em que era muito fácil ter acontecido se não aconteceu. Porque lá está, nós falaste logo no início dos valores e dos princípios e nós temos aquela ideia que eu acho que todos tentamos, é que se temos que escolher um lado, é o lado dos mais fracos, não é? É o lado de quem está a sofrer violações de direitos humanos. Quem está a perder. Quem está a perder, que são as pessoas necessariamente, não é? Não são os lados armados, mas há várias narrativas, sempre, de uma... que existem ao mesmo tempo, não é? Depois um dia se saberá melhor ou pior qual seria a mais próxima da verdade. Mas eu tenho consciência que já estive muito envolvida com aquilo que as pessoas estavam a experimentar enquanto lá estava. Às vezes, como nessa semana, como nesses dias na Síria, felizmente não estava a escrever de lá, porque nem tinha como mandar textos e, portanto, tive depois uma distância para processar. Para pelo menos começar a processar. Sim. Olha, eu acho muita piada e não sei, quando eu digo que é importante estar, é porque muitas vezes nós não temos a noção disso, de que nós, quando estamos cá fora e quando não somos jornalistas e somos meros espectadores das coisas. E quando eu digo da Roménia, que foi a primeira lição que eu aprendi logo a seguir, foi porque eu lembro-me de antes de ir, havia uma grande campanha na altura da CNN, que tinha começado nessa altura, durante todo o tempo, em Bucareste havia havia um bloqueio numa grande avenida, onde havia uma série de tendas de gente que estava ali a dormir e a protestar contra o que seriam os resquícios de comunistas, e uns grandes cartazes contra acho que era a Frente Nacional nessa época, e que efetivamente era dos ex-comunistas, não é? E então eu vinha com aquela coisa, Bucareste está a arder, entre aspas. E quando chego lá, aquilo era assim uma coisinha minúscula dentro de uma... Digamos que era uma artéria tipo Marquês de Pombal, porque era uma praça no meio de uma confluência de uma avenida grande, mas era uma coisa muito mais pequena que o Marquês de Pombal, talvez o Saldanha. E havia o hotel onde estavam hospedados todos os jornalistas estrangeiros, nomeadamente todas as televisões estrangeiras. Eu não pude ficar lá, fiquei num hotel chamado Bucareste, que era Bucuresti e que era, enfim, para romenos. E havia, naquela praça, havia efetivamente umas tendas com umas pessoas. Foi a primeira coisa que eu fiz às 9 da noite, sem luz, em Bucareste, ir desenvencilhar-me para ver o que é que se passa, o que é que se passava por lá. Havia os tais cartazes e uns panos, todos em inglês, todos a reclamar o mesmo. E o resto, não existia mais nada. E aquilo era uma tranquilidade total. E saía-se do Saldanha e não havia mais nada. E aquilo que ali estavam eram alguns estudantes e muitos sem abrigo. Sem abrigo, quer dizer, gente, se é que sem abrigo, gente muito pobre, muito lumpen, se assim se pode dizer mesmo. E o mundo inteiro, eu quando vi aquilo disse, não é possível, estava o mundo inteiro suspenso dos ex-comunistas que vão tomar o poder na Roménia, que acabou de cair do Ceausescu, com aquele horrível, e verdade, ditador, que fez aquele país como eu não... enfim, que eu depois viajei por dentro da Roménia, aquilo era um atraso, uma coisa de facto inominável, mas percebi que aquilo era uma grande campanha internacional. Era apenas isso, mais nada. E a consciência que uma pessoa... Esta consciência só se tem quando se chega lá.
Quando se está cá, escreve-se de acordo com os relatórios da AP e os que se vê na televisão da CNN. E por isso é que eu digo que é muito importante. E o jornalismo sentado é a coisa mais horrível que existe. Mas é aquilo que, infelizmente, nós estamos obrigados neste momento em Portugal, porque não há dinheiro, não há meios, é difícil. E isso, acreditem, para um jornalista é angustiante, está aqui a dizer a Sofia. Esse exemplo é absolutamente, enfim, imbatível, mas eu tive várias situações em que pessoas na redação me diziam: não, mas tu não estás a ver bem, porque está a acontecer isto. E eu: não está. Peço desculpa, mas não está. Porque eu estou a olhar para esse sítio, ou isso de facto é extraordinário, mas acontece. Acho que isso também tem um bocadinho a ver com... Não tem só a ver com aquele jornalismo de que falaste há pouco, embedded e tudo mais, mas há a tendência para ampliar muito cada... É como se cada pessoa que lá estiver... Como se as pessoas tivessem um frame à sua frente e o ampliassem muito, como se aquilo fosse o que está a acontecer naquele momento, e muitas vezes é só uma das pequenas coisas que está a acontecer. Exatamente. E cada jornalista reporta como se aquilo fosse a verdade. Alguns jornalistas, muitos fazem isso. E depois as coisas lá está, vão das agências para as televisões e por aí fora, e ganham uma dimensão que depois é difícil quase explicar que não é assim, que aquilo não está a acontecer. Mas sim, só para reforçar o que tu acabaste de dizer, em tempos de guerra, porque de facto vivemos tempos de guerra, e vivemos tempos de guerra na altura em que o jornalismo, não só em Portugal, mas especialmente em Portugal, está como nunca esteve do ponto de vista, enfim, da falta de dinheiro, das redações a ficarem cada vez mais pequenas, e é de facto muito difícil e muito angustiante. Isto, quer dizer, isto é uma coisa séria, não é? O jornalismo é sério, em geral. Mas, quer dizer, escrever sobre uma guerra é uma coisa que dá assim... O peso é grande, não é? E é muito angustiante fazer isso sem se poder fazer tudo aquilo que nós sabemos que poderíamos fazer para fazer melhor esse trabalho e para ajudarmos as pessoas um bocadinho a perceberem. Porque todas estas coisas, mais perto geograficamente ou mais longe geograficamente, têm impacto, acabam por ter impacto nas nossas vidas, e por isso enfim, não se devia escrever sobre elas ou cobri-las através desses despachos.